Você tem aí com você um saquinho para usar como um saquinho de vômito? Porque eu preciso explicar uma coisa para vocês. Eu sou a Sheili, vocês estão acostumadas a me ver aqui falando de violência sexual e violência online contra crianças e adolescentes. E eu fiz recentemente um vídeo falando do Grindr e falando de emojis. Eu não gosto muito de falar de emojis, que são esses símbolos, porque o símbolo depende de contexto. Teve um rapaz que me escreveu, mas eu gosto de futebol americano, eu uso esse símbolo. Então não é sobre você o vídeo, mas vamos junto explicar por que um emoji pode ser perigoso ou não, porque eu não quero que vocês fiquem com dúvida. É muito importante que vocês entendam isso. Só que para isso eu vou mostrar algo difícil, então fica com o saquinho de vômito, porque não é uma coisa simples que eu vou mostrar, tá bom? E vou deixar aqui essa live gravada para vocês. Então vamos lá. Eu expliquei que o emoji de futebol americano é usado por pedófilos interessados em criança, né? Não é só pedófilos, são pessoas que comercializam. A gente usa a palavra pedófilo, mas eu não gosto. Eu gosto de usar criminoso, porque muitos que fazem esse comércio de imagens ou trocam criança, essas pessoas não são pedófilos, elas são criminosos. Às vezes elas só fazem isso, elas nem vão consumir, elas fazem isso pra mandar para outras pessoas. Eu só quero mostrar pra vocês, e eu queria fazer isso ao vivo, porque eu quero que vocês comentem aí, ver se eu tô indo pesado demais ou não. Eu queria muito estar com todos vocês numa grande sala fazendo uma palestra sobre isso. Eu adoraria pra gente conversar, porque esse tema não pode ficar escondido. Talvez vocês ouçam o Gambito miando porque ele quer sair, aí ele fica lá na porta miando igual cachorro, tá? Então eu vou virar minha câmera. Vocês estão muito acostumados de me ver aqui no Instagram, mas eu vou mostrar o meu TikTok, até porque eu não uso esses símbolos no meu Instagram para o Instagram não me perseguir. Porque se você começa a usar muito esses símbolos, eles deveriam, e muitas vezes eles entendem, que você tem uma questão com essa coisa de criança. Então eu vou virar a minha câmera. Deixa eu ver se vai dar para ver bem aqui, aumentar bem a luz do meu notebook. Aí eu tô bem contra a luz aqui, mas acho que dá para ver bem, né? Ó, esse é o meu TikTok. Aqui no meu TikTok eu tenho bem menos seguidores, não chega a 100 mil, mas eu postei o vídeo aqui. E muita gente disse assim, nossa, eu fiz uma pesquisa e vi coisas horríveis. Então eu vou mostrar pra vocês, né? Só uma coisa. Opa, deixa eu virar de novo. O emoji de berinjela. Muitas vezes ele significa pênis. Mas aí, a sua mãe, a sua avó fez uma caponata de berinjela e usou o emoji de berinjela. Então é óbvio que ele não está significando isso. Só que você vai ter que ver o contexto. Um emoji de pêssego, às vezes, é bumbum, entendeu? Mas não quer dizer, a pessoa fez um negócio. Aquela espiral azul, é só uma espiralzinha azul. É o mais usado por quem tem esse crime contra a criança aí. Inclusive, se você digitar essa espiral na busca do Instagram, ele vai dizer, você pode estar buscando conteúdo inapropriado com criança, nós não vamos te mostrar. Você vê? Eles sabem que, inclusive, eles dão... Eu não quero que vocês pesquisem, tá, gente? Eu estou contando para vocês não precisarem fazer isso. Eu até coloquei aqui no meu Instagram um vídeo mostrando isso, que se você busca essa espiral azul, ele vai dar esse resultado. Mas muita gente que faz natação usa essa espiral azul. Muita gente que é do esoterismo, que gosta de tarô, essas coisas, usa essa espiral azul. Então não se apegue, né, no símbolo em si. Observe o contexto. Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou fazer uma pesquisa aqui no meu... Putz, como é que eu ponho emoji aqui, né? Cara, bola, futebol, deixa eu ver se ele puxa. Ai, não acredito. Porque eu fiz o teste no TikTok. Ai, vou ter que buscar, como é que eu pego? Deixa eu pegar aqui no usuário, ver se aparece aqui, uma bolinha de futebol americano pra eu copiar. Inferno, desculpa aí, gente, é que aqui a gente no computador é mais difícil pegar o... vou pesquisar, ele já me deu até a opção de pesquisar. Não. Copiar, vamos jogar aqui na pesquisa. Beleza, bola de futebol americano. Busquei aqui na minha pesquisa, beleza? Colocar usuários. Ai, tá muita luz, eu vou virar um pouco. Vocês ficam me vendo aí no reflexo, mas tudo bem. Vamos lá, usuários. Lembra que a gente falou do moleque? Já estão vendo aqui, ó. O que é MLK? Moleque. Será que isso tem a ver com alguma coisa de perversão, de violência contra a criança, de comércio de alguma coisa com menores de idade? Meu Deus, gente, tem a bola de futebol americano, tá escrito moleque, e tá escrito menino perve. Tem contexto, entenderam? E a foto é de a imagem é de um menino, sei lá, olha isso aqui. Cadê os perve e eu tenho uma criança de costas? Estão entendendo o que chama conteúdo? Primeira coisa da busca do TikTok.
Tá na nossa cara. Ó. Que é isso? Olha um menino de costas, gente, nu. E com a bandeira do Brasil. Vocês estão entendendo? Por isso que eu falei pra vocês pegarem o saquinho de vômito. Eu estou fazendo uma busca simples no TikTok. Alguém afim? Ó, um cara atrás de um outro, um menino atrás de um menino, né? Um homem atrás de um menino. Vocês estão percebendo? Onde é que tá o problema? Me respondam aí, porque eu tô vendo os comentários de vocês. Vamos voltar lá pros resultados. Ó, primeiro, Jack tem a bola de futebol e o símbolo desse. Será que estamos falando de perversão? Pode ser que sim, pode ser que não, entendeu? Vamos dar uma olhada. Pacote, você ganha acesso a 2 grupos da sua escolha. Animais, necrofilia, né? Pessoas mortas. Estamos em promoção. Só os caras doentes. Tá burrão na punha, venha fundamentalmente nos nossos grupos. Só os caras doentes. Será que isso aqui tem a ver com crime? O que vocês acham? De uma grana. Quem quiser vídeo de futebol americano ou ver eu fazendo qualquer perversão, só mandar mensagem. O que será que é? E aí tem gente que acha que tudo bem seu filho entrar no TikTok com 8 anos de idade, entenderam? Vamos ver aqui. Bem, mesma coisa. Parece um menor de idade. Eu não sei, não dá pra saber. Mas a gente consegue ver até quem segue essas pessoas. 17 seguidores. Ah, não tô conseguindo ver aqui. Não tô tampando nada porque eu quero que vocês entendam uma coisa aqui, ó. Essa pessoa, user, Perv Bogslim, é um homem com uma criança. Do que será que se trata? Não sei, pode ser só o pai da criança, por acaso ele tem um username todo esquisito? Pode ser. Não estou acusando ninguém, tá, gente? Só tô mostrando pra vocês que as coisas têm contexto. Então, quais são os emojis mais utilizados por criminosos que perseguem crianças? São esses aqui, ó. Bola de futebol americano, fatia de pizza e essa espiralzinha azul. Pode ser... Ah, eu podia ter posto no contrário, né? Que eu tô com fundo preto. Eu podia ter colocado o fundo branco pra facilitar, mas vocês estão vendo bem, né? Deem uma olhada, assim, tipo, sabe? Não precisa acreditar em mim. Aqui, pervão. Eles usam muito 3 no lugar do E pra escrever perv ou pervertido. Dá pra ver os seguidores? Não dá. Às vezes eu consigo ver. Eu não quero que vocês façam a pesquisa, por isso que eu tô fazendo pra vocês. Só dei uma sacada, ó. Berinjela, fatia de pizza, futebol americano. A imagem são 3 crianças. Do que será que se trata, né? E daí tem muita coisa com criança aqui. Gambito, nós não vamos sair agora. Ó o Gambi lá. Bem... Vocês percebem a minha indignação? Deixa eu virar um pouquinho aqui. Estão entendendo? Estão entendendo o que chama contexto? É claro, no meio disso aqui, com certeza vai aparecer, e eu já fiz a pesquisa, obviamente, no meu celular, uma pessoa, e eu faço no TikTok porque eu não quero corromper o meu algoritmo aqui no Instagram, não faço essas pesquisas, gente, tô fazendo pra você não ter que fazer. Você não vai parecer que você tá pesquisando isso, entendeu? E até esqueci meu raciocínio, de tão louca que eu fico. Todo mundo tá falando desse vintage, mas todo mundo fala do Twitter. Gente, o Twitter... E o Telegram é reino do capiroto. Eu não sei como dizer de outro jeito, sabe? Mas, ó, então ainda estamos na bola de futebol, ó. Busquei bola de futebol americano. Até agora não apareceu ninguém que parece um jogador de futebol americano. Cardoso PV, que pode ser privado ou pode ser perv. Será que esse homem está falando de futebol americano? Com esse símbolo? Pode ser, não estou dizendo que não está. Só estou dizendo para vocês que é sobre isso. Olha aqui, ó. Vocês estão entendendo? Por que criança, adolescente não deve estar no Instagram? Olha o que acontece no Instagram. Ah, aqui tem uma pessoa que parece jogar futebol americano. Não sei, Jacksonville, quarterback. Ó, o cara é um jogador de futebol americano, beleza. Entenderam? O contexto, o cara é quarterback, mora num lugar de futebol, tem 276 mil seguidores. É outra situação. Vamos ver aqui. Cardoso, nanã. Gente, Tô mostrando pra vocês aqui, quem tá chegando agora, como é que a gente identifica criminosos. Vamos ver agora, além do futebol americano, vamos pegar perv. E vamos buscar perv e a bola de futebol americano em usuários. Perv. Ai, vendas perv. Olhem esse tipo, vendas perv. O que quer dizer vendas perv? Vamos lá. Vendas perv.
Ah, aqui não dá pra ver os stories. Se você entra nos stories, deixa eu ver, não dá pra ver os stories no computador. É descarado. Olha, e olha quantos perfis tem de vendas PERV escrito de um jeitinho um pouco diferente, né? Ah, aqui dá pra ver os stories. Tá rolando promoção no Telegram. Grupos de novinhos, novinhas ou pessoas dormindo vêm adquirir o seu pacote. O que será que quer dizer vendas PERV? Aberto no TikTok para todo mundo. Estão vendo? Isso. Todos gringos não, a maioria é brasileiro, Ramos. Ó, gostou? Mais um cliente satisfeito? O cara faz a propaganda de forma explícita. Nossa, tá sujo meu computador, hein? Agora bateu a coisa, tô vendo. Desculpa aí, gente. É que eu entrei na live que eu queria muito fazer pra vocês. E assim, dá muito trabalho. Bom, deixa vocês verem mais um pouco disso, né? Peraí. Ó, já vou ver, já tinha feito antes. Olha a conversa. Uns mais gostosos que já viu, valeu a pena? Quando tiver é só avisar, tamo junto. Queria eu estar participando. Ficam loucos dos meus vídeos com meu irmãozinho. Chama aí quem quiser ver também. Grupos PERV em promoção, hoje vários grupos. Vocês estão entendendo o tamanho do problema todo na nossa cara? PERVzinho. E aí eu poderia pesquisar PERV escrito de outras maneiras, escrito com o número 3 no lugar do E. Não é, eu posso colocar a bola de futebol junto com esse outro símbolo que é a espiral azul, vai vir vai vir um mar de tranqueira, nojeira. Então, lembrem-se que tudo... Deixa eu pegar aqui a espiral azul no perfil de uma pessoa para vocês verem. Eu tô fazendo pra vocês não... Eu não quero que vocês façam isso, gente, porque aí é como se vocês estivessem pesquisando. E eu tô fazendo no TikTok, olhem agora. Eu coloquei a bola de futebol americano e a espiral. Ele já me sugeriu, isso aqui ele está sugerindo a fatia de pizza junto. A fatia de pizza e a bandeira do Brasil. Sugeriu o grupo, sugeriu não sei o que gay, sugeriu o grupo. Olha isso aqui, ó. Vamos dar um enter, vamos pesquisar essa nojeira. Vamos juntos. Ah, veio aquele primeiro, ó. Já sugeriu aqueles primeiros, ó. Um outro que não tava. Guy for twin. Ó, só adolescente. Vamos olhar usuários. Ó, usuários. Bola de futebol e a espiral. Bola de futebol, a espiral e mamadeira. Esse perfil, infelizmente, eu já vi. Se ligue nesse perfil. É um cara como se ele estivesse abusando de um bebê. Vocês estão entendendo a imagem? Ó, é um homem adulto e um bebê. Eu não consigo ler muito o que ele tá falando, porque é uma imagem meio ruim. Mas deu pra entender do que se trata. É futebol americano, tem aqui um cachorro quente, uma mamadeira. Dá pra entender. Isso é contexto. Estão percebendo? Saco de vômito, gente. Hoje é saco de vômito. Isso chama-se contexto. Isso é um contexto de perversão, de abuso de criança e adolescente, descarado, na nossa cara, na mesma rede social que você acessa, que eu acesso. E ele me sugere coisas. Uma vez eu fiz uma pesquisa, vou fazer pra vocês, mas deixa eu só ver aqui mais algum perfil, porque teve um perfil que eu vi. E assim, gente, aí, claro que eu denuncio, mas vocês percebem a quantidade de coisa que um ser humano tem que denunciar? Ai, meu Deus. Aqui tem ursinho também. Não sei. Vamos ver. Ó, esse aqui tá um pouco mais difícil de ver só por isso. Teria que dar uma pesquisada maior. Alguns a gente não consegue saber. Joey. Ah, esse aqui. Caldo de polita. Ah, que é aquele que a gente viu. Ou é um parecido? Não, é aquele. Teve um que eu vi aqui que era pior ainda que isso, assim. Enfim, gente, olha aí, ó. Tá pra todo mundo ver, entendeu? Tá na nossa cara, tá pra todo mundo ver. Por quê? Por quê? É futebol americano? Esse aqui, que tem um sapinho, né? Então desconfiem. Por que eu fiz o vídeo pra vocês? Deixa eu vou virar pra explicar por que eu fiz o vídeo. Por que eu fiz o vídeo pra vocês? Porque o que acontece no Grindr, como aconteceu com esse seguidor... Esse seguidor é meu seguidor, gente, há 10 anos, né? Quando ele caiu num golpe, eu tava denunciando esse golpe. Deixa eu até apoiar aqui. Tava denunciando esse golpe, o seguidor que eu falei no vídeo, ele é meu seguidor há 10 anos, a gente é quase amigo já, a gente já fez um monte de coisa. E ele tomou um susto, e quando ele tomou um susto e ele entendeu o que era, ele só bloqueou e não denunciou dentro do app. Porque é isso que acontece, as pessoas bacanas, elas veem isso, tomam um susto e bloqueiam sem denunciar.
Mas é muito importante denunciar. E você tem que denunciar em mais de uma instância. Então, você denuncia no app antes de bloquear a pessoa. O app tem que melhorar, porque se criança é prioridade absoluta no nosso país, primeira opção de denúncia tem que ser criança. Aqui no Instagram também é difícil. Você tem que denunciar pornografia, nudez. Envolve alguém menor de 18 anos? Sim. Aí você tem um formulário. É terrível a denúncia. A gente tem que ter mais facilidade para denunciar a violência contra a criança nos aplicativos. Aí você denuncia no aplicativo. Você pode ligar no Disque 100. Quando for o caso de uma pessoa oferecendo uma criança, como foi no vídeo que eu falei, você pode ligar no Disque 100 direto, né? Ligar o número 100 ou na legenda do vídeo, vou botar na legenda dessa live também, eles têm um número do WhatsApp. É a Ouvidoria de Direitos Humanos no Brasil. Então você pode denunciar qualquer crime contra os direitos humanos, racismo, xenofobia, LGBTfobia. Não precisa ser só violência contra a criança, o WhatsApp do Disque 100. Mas violência contra a criança, pensou já é Disque 100. Você também pode denunciar o aplicativo por causa do ECA Digital. Agora, dentro da sua página do Gov, você entra, entra na sua página do Gov pelo aplicativo ou pelo site, e lá na busca você digita ECA Digital, e aí vai vir a possibilidade de denunciar. Só que lá você denuncia as plataformas. Você vai ter que denunciar o Twitter, o Telegram, o Grindr, o Instagram. E aí eles vão pedir umas coisas, tipo e-mail. O Instagram não tem e-mail no Brasil. Eu sei porque eu já fiz essa denúncia. Como eles não têm e-mail, eu coloquei assim, eles não têm e-mail @gmail.com. Eles não têm @gmail.com. Mas ele permite fazer a denúncia. Mas ele vai te pedir também o CNPJ da empresa, isso você vai ter que buscar no Google. Estão me entendendo? Eu denuncio quando eu vejo. E isso que eu tô pesquisando no TikTok, porque no Twitter é pior. É pior. E quando a gente fala de adolescente, então, eu ia fazer outra pesquisa pra vocês. Ai, olha isso aqui, ó. Olha o que ele sugere pra mim de pesquisa quando eu coloquei, né, a bola de futebol americano e esse símbolo aqui. Eu não tô dizendo que vocês não podem usar o símbolo, tá, gente? Você gosta de natação e você usa o símbolo. Use o símbolo, mas saiba que em determinados contextos ele tem outro significado. O mais importante aqui é você saber que esses criminosos se juntam, se agregam, se reconhecem embaixo do nosso nariz e publicamente através de símbolos. E tem um... Deixa eu jogar aqui o PERV escrito diferente para vocês verem. Agora que eu tô estragando meu algoritmo, mas é por uma boa causa. Não que eu use tanto também, né? Eu acho que é assim. Opa, não. Tem que pôr o R. Eu tô no TikTok aberto, gente. Vamos ver. Você pode ver que tem muito desenho, né? Muito adolescente. Às vezes tem o símbolo de diabinho também. Aqui tem muita coisa de perversa também, meninos. O que é esse aqui? Vamos ver. Perve. Ó, não parece uma coisa muito distinta daquilo que a gente tá falando, né? Temos certeza? Não temos? Estou julgando essas pessoas? Não, estou dizendo que existem uns contextos aqui que parecem bastante explícitos. Não veio tanta coisa, eu não lembro exatamente como eu tinha pesquisado antes. Tinha um que eu queria mostrar pra vocês, um perfil que eu achei. Ai. Novim Perve, esse eu já mostrei pra vocês? Novim Perve, cara, tem 1.241 seguidores. Tem a bola de futebol americano e chama Novim Perve. Será que quer falar de futebol americano? Nossa. Isso tudo aberto, tá, gente? Aberto no Instagram, pra quem quiser. Pervert Boy. Do que será que tá falando, né? Um monte de mangá. Então, o que eu quero é que vocês aprendam a denunciar. Perv tarado. O que será que é esse perfil perv tarado? Precisamos, né? Ir longe. Mais uns perfis aqui. Eu estou fazendo a pesquisa para vocês entenderem que... Porque tem gente que fala, mas será que esse símbolo é usado? Será? Sim, é. Eu queria mostrar um outro para vocês que eu não achei aqui, que tinha imagens explícitas, assim, de desenho de violência contra a criança.
Hoje eu comecei a pesquisar mais e aí eu caí nesse submundo aí. É o que a gente chama na internet de toca de coelho. Não é porque você nunca viu que não existe. Não é porque você usa o seu TikTok e acha ele a coisa mais segura do mundo, mais divertida do mundo, porque ele só te mostra reforma de banheiro, eu sempre dou esse exemplo, que ele só tem reforma de banheiro. Né? Pra gente mais jovem ele vai oferecer outra coisa. Ai, deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Querem mandar pergunta? Manda pergunta que daí vamos tirar dúvida aqui, porque eu quero muito que vocês estejam preparados para esse tipo de situação. A gente precisa melhorar a denúncia. O ECA Digital, ele veio com coisas bacanas, mas não adianta se os apps não colaborarem. E vocês veem, eles não têm ética. Não existe ética em empresa corporativa visando lucro. Isso aqui, o Instagram é a empresa corporativa fechada que visa lucro. TikTok é a empresa fechada que visa lucro. Telegram, Twitter, WhatsApp, Facebook. Essas empresas não estão preocupadas com a gente tem que obrigar, e a gente obriga através de lei. Por isso que eu me candidatei, né? Que eu sou pré-candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo. Eu tô há 12 anos falando disso nas redes, gente. 12 anos acompanhando a coisa piorar. Tem 54 em cada 100 adolescentes brasileiros que já sofreram violência sexual online. Isso é pesquisa da Child Fund do final do ano passado, terminou esse ano a pesquisa. Percebam que a violência está aumentando e não é um acaso, né? Vamos ver, perguntas, vamos ver se vocês têm. Senão já acaba essa live dos infernos, que já é aquele tipo de coisa, eu não sou muito fã. Como denunciar o que está acontecendo em Vintem de França? Tem que denunciar dentro. É que todo mundo tá falando de... Gente, isso é tão antigo, desculpa, todo mundo tá mandando pra mim que as pessoas estão anunciando... Do que as pessoas estão falando aqui, né? Que existem perfis que estão anunciando, por exemplo, um bichinho de pelúcia e eles colocam 5 anos, introvertido, meu filho, sei lá, e botam um valor absurdo. E tem gente achando que isso é anúncio de criança disfarçado de anúncio de produto. Pode ser, isso acontece há muitos anos, gente. Por acaso alguém encontrou essa trend e não viu. Isso acontece há anos, isso já é pesquisado pela polícia, infelizmente acontece sim. Também pode ter trollagem agora, por isso que aumentou tanto. Então, eu não gosto de falar disso antes das polícias investigarem. Vocês podem ver que eu não sou uma influenciadora que sai uma notícia e eu saio falando, porque a gente precisa esperar a polícia agir. Às vezes a gente sai correndo para dar uma notícia, porque a gente viu, porque não sei onde, para ganhar engajamento, e aí, que a maioria das pessoas faz, principalmente quem nem tá nessa pauta, de repente começa a falar disso, desconfiem. Aí depois descobrem que era um grupo trolando e fazendo isso pra polícia se confundir e tal. Então eu espero primeiro ter uma investigação, depois eu vou comentar. Não é que eu tô atrasada, eu acompanho tudo, eu acompanho há muitos anos. Mas eu não vou sair falando coisas antes de eu ter um mínimo de certeza, e ainda assim pode ser que eu erre. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Você pode denunciar esse aplicativo gringo, você denuncia no próprio aplicativo e você pode... É que não tem como você denunciar no Disque 100 um aplicativo da França, não faz sentido, né? Alguém falou, vai Corinthians, tá tendo jogo, gente? O que eu tenho aqui? Me ajuda. Vamos ver aqui. Ó, vou de baixo pra cima, ver os comentários de vocês, tá? Eu acho que a gente fica muito... Eu fico um pouco chocada nessa história das pessoas agora, todo mundo me mandando o tempo todo, os influenciadores falando dessa venda de supostas crianças disfarçadas de produto, sendo que aqui no nosso TikTok, aberto, aqui no Instagram, nós temos esses problemas escancarados. E daí a gente fica se chocando com uma coisa gringa, entendeu? Se choque com a nossa realidade. Se choque com 6 crianças e bebês sendo estuprados por hora no nosso país. A gente não consegue proteger criança. A gente tem criança morrendo espancada no nosso país por dia. Se choque com isso. Eu tenho 10 mulheres estupradas por hora no país, 6 têm até 14 anos e inclui bebês. E 2 dessas 6 são engravidadas à força. Todo dia no nosso país nascem 45 bebês, filhos de meninas de até 14 anos. Vocês têm noção do tamanho do nosso problema? A gente precisa dar visibilidade para isso. E esse tipo de coisa aqui que eu tô mostrando para vocês, essa perversão toda na nossa cara... ajuda muito essa coisa a aumentar. Sempre existiram redes de criminosos que atacam crianças. Mas agora elas conseguem se articular de uma maneira muito fácil. Tem se você procurar leque, deixa eu ver aqui se vai aparecer. A história do leque, tem uns meninos que falam leque. E às vezes é o próprio menino que faz esse perfil... Não leque sozinho pode ser só um menino que se chama de moleque, mas leque com esses símbolos, às vezes eles mesmos fazem um perfil para ganhar algum dinheiro, porque a internet, ela destrói o pensamento humano. Ela diz pra gente que o que importa, principalmente pra criança e adolescente, é dinheiro e fama.
E onde é que um menino de 14, de 13, de 12 consegue dinheiro na internet? Vendendo a si mesmo. Vendendo a si próprio. Eu tenho uma colega que vende lingerie para adolescente, tipo umas peças mais tipo top, assim. Até vou mostrar para vocês o livro que eu tô lendo. Tipo top, essas coisas. E ela vive recebendo mensagem de criança perguntando se ela compra foto do pé. Ela fala, Sheila, eu não sei onde que o telefone da minha loja foi parar, que eu fico... Um dia ela me mostrou um menino de 9 anos no WhatsApp, mandou mensagem para ela perguntando se ela comprava foto de pé. Porque essas gerações mais novas, elas estão entendendo que elas são comercializáveis, que elas são produto. E aí esse livro aqui, muito bom, A Superindústria do Imaginário, ele não é um livro fácil, porque o senhor Eugênio Butti é super técnico, mas ele fala coisas, ó, tem uma coisa aqui, ó. Acabei de postar hoje, depois vocês veem nos stories, falando que hoje tudo que é visível é usado para o comércio. O capitalismo se apossou do nosso imaginário. Então, se eu exponho crianças, é comércio. Nossa, quantos perfis desses, gente? Hoje eu fiquei nessa... Quantos perfis desses que eu mostrei uns pra vocês aqui roubam fotos que os pais colocam? Tem perfis assim com vários meninos que evidentemente foram os pais que postaram. Recomendo, gente. A Máquina do Caos também é muito bom. Não tá aqui na minha frente pra gente entender o tamanho desse problema. Eu comecei, vamos lá, Nicole, Sofia. Eu comecei a vender na Vinted o ano passado, mas eu nunca vi nada do gênero. Se visse, já eu teria denunciado, mas nunca me apareceu. É por isso, né? Às vezes a gente tá lá defendendo... Eu acho que muita gente que acha que não pode regular as plataformas, acha que a única coisa que acontece na plataforma é o que ela vive na plataforma. Porque ela vive numa bolha. É assim que funciona. Ai, quer dizer, cadê a Máquina do Caos? Eu vou mostrar pra você. Quer estudar como funcionam as redes sociais? Ela cria a tal da bolha, não é só uma percepção nossa. Ela cria mesmo uma bolha, um lugar onde você só vai ver coisas parecidas com as que você vê e gosta. Às vezes essa bolha é furada por alguma coisa. E aí você descobre que você tá junto com um monte de criminoso. Imagina assim... O TikTok e o Instagram, eles são shopping centers virtuais, né? Eles são locais de comércio. Então, lá nesse local de comércio tem eu falando coisas educativas, tem alguém vendendo brigadeiro, tem alguém vendendo moto, e tem alguém vendendo criança, e tem alguém vendendo exploração infantil de criança e adolescente, né? Exploração de imagem de criança e adolescente. Se fosse um shopping center de verdade, a gente ia admitir isso? Se fosse um shopping de verdade, assim, que eu tivesse a minha loja aqui e do lado da minha loja, no mesmo edifício, tivesse, ou num outro corredor, né, que seria uma outra bolha, tivesse alguém vendendo-se a si mesma, uma criança vendendo a si mesma, alguém explorando uma criança, eu admitiria isso. Eu deixaria a minha loja lá. Eu não ia exigir da administração do shopping alguma coisa, sabe? Então, não é porque você nunca viu, né, que não acontece exatamente. Você tá lá junto. Eu tô aqui no Instagram, e aqui no Instagram tem páginas assim, já denunciei pra vocês um monte. E não é possível que eu, em 5 segundos de pesquisa, vejo todos esses perfis e não há nada pra se fazer a respeito. É tanto, teria que investigar todo mundo, entende? É muito grande. O que mais temos aqui? Peraí, gente, me empolgo falando, mas é porque é a base da... Dia desses, revendo meu e-mail, entrando no spam, vi e-mail. Mas e-mail de quê, gente? Eu não entendi. Vamos lá. Ai, Gambito, passa. Adolescente ou meninos novos. Esse livro, A Máquina do Caos, é essencial para entender a vida nas redes sociais. Sim, eu tô até segurando ele aqui, porque ele realmente, você começa a ler, você não consegue parar. Tem várias formas de ganhar grana por aqui, se na adolescência, só que esses moleques recorrem às mais fácil e rápida. Mas é lógico, como é que uma criança ou um adolescente ganha dinheiro, gente? É difícil. Nem deveria se preocupar com isso, né? Será que essa bola de futebol americano seria alusão a crianças e bonecas humanas com a boca costurada? Não, não é isso. Vanessa, dizem, mas eu até fui buscar a origem dessa história, mas eu não consegui achar. Tem um jogador de futebol americano muito famoso que foi preso por abusar do irmão mais novo. E toda vez que é o aniversário desse cara, a galera comemora. Essa galera é criminosa, né? Então tem a ver com esse jogador mesmo. Ele virou tipo um ícone dos criminosos porque ele fez isso e foi preso por isso. Ele era famoso e virou um ícone. E por isso, já a fatia de pizza é porque ela é child porn, que seria pornografia infantil, começa com child, que é a palavra criança, e porn, que é pornografia. Então falar isso é que eu não quero falar, porque eu não sei se a live não cai, se depois, sei lá.
Em inglês, X pizza ou pizza de queijo também são as mesmas iniciais, entendeu? Pornografia infantil e pizza de queijo em inglês são as mesmas iniciais, então fica uma sigla. Então eles usam a pizza por causa disso. Tem toda razão, estou a falar a partir de Portugal, acompanho e sei que sou de Angola, são realidades diferentes. Isso, a gente precisa ter os contextos, gente, pelo amor de Deus. Já deveria ter material escolar chamado Ética e Cidadania no Digital. A partir desse ano, é obrigatório que as escolas tenham a disciplina de cidadania digital ou digital. Eu esqueci agora exatamente o nome. Inclusive, isso está relacionado a um valor que é repassado para as escolas. Então, não tem como elas não terem, mas está engateando agora, né? Manda um alô pro blog Paraíba Notícias de Patos. Alô, blog Paraíba Notícias de Patos. É isso. É lamentável, muito triste, sim. Como denunciar pelo WhatsApp? Lá também tem. Isso é uma coisa legal, né? Como é difícil denunciar. No TikTok é muito difícil denunciar. Deixa eu pegar um negócio aqui para denunciar. É que eu teria que mostrar no celular. Eu não tenho um outro celular aqui. Deixa eu pegar aqui um bem horroroso para denunciar. Deixa eu pegar aqui um perfil bem horroroso, bem explícito para denunciar. Menino perve chama no privado. Vamos pegar esse aqui, ó. Vou denunciar esse aqui, porque esse aqui tá explícito, né? Que é coisa mais explícita do que uma criança de costas dizendo perfil aberto. Vamos tentar denunciar aqui. É que eu não sei se eu... Vamos ver aqui. Denunciar. Apareceu automático. Relacionado à compra, deixa eu tirar o áudio. Denunciar a compra. Venda de produtos falsificados, violência, abuso e exploração criminal. Pá. É que no celular não diz denunciar, diz relatar. Exploração e abuso de menores de 18 anos. Não permitimos o seguinte: mostrar ou promover a exploração sexual de menores de 18 anos, incluindo material de abuso infantil. Ó como é que eles chamam material de abuso infantil, né? CSAM, porque é a sigla em inglês. Aliciamento e pedofilia. Mostrar ou promover abuso físico, negligência. Então vamos enviar, porque é exatamente o que esse perfil está fazendo. Concluído. Facinho de denunciar aqui no computador. Eu lembro que no próprio... Vocês estão vendo eu no reflexo aqui, ó. No próprio TikTok, no celular, era denúncia escrito transparente meio embaixo, assim, ficava mais difícil. Vamos denunciar mais um. Esse aqui, que é uma imagem de um homem abusando de um bebê. Vamos denunciar já. Denunciar. Denunciar conta. É possível que o usuário tenha menores de 13 anos, informações de perfil inapropriadas, outra coisa, fingindo ser alguém. Informação de perfil inapropriada. Foto do perfil, apelido, nome de usuário e biografia. É a foto do perfil. Não permitimos o seguinte: imagens ou textos que violem as diretrizes da comunidade. Enviar. Concluído. Vocês entenderam que dá para denunciar o aplicativo também no Gov, né? Eu não vou fazer aqui agora, só porque vai ficar complicado, mas é importante também. Enfim, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Mandem para os seus amigos. É muito escancarado, é muito na nossa cara. As pessoas mandam muita denúncia para mim, muita denúncia no Twitter. Então, assim... importantíssimo, importantíssimo. Tomara que as pessoas cheguem até essa altura da live quando eu publicar. Depois eu tento fazer cortes também. Importantíssimo. Você tem que denunciar no aplicativo, mesmo que eles não façam nada. Beleza, não fere as diretrizes, não importa. Denuncie no aplicativo também, porque a partir do ECA Digital foi criada uma entidade na Polícia Federal, uma área, um setor na Polícia Federal, só para cuidar desse tipo de denúncia. E os aplicativos são obrigados a reportar a quantidade de denúncias. Então, mesmo que eles digam para você que não fere nada, eles vão ter que colocar lá no relatório que eles receberam. A sua denúncia vai virar um numerinho lá para a Polícia Federal. Ó, teve tantas mil denúncias no mês tal. Isso é importante, tá? Mesmo que ele diga para você, não foi nada. Faça sempre essa denúncia que eu fiz. E aí você pode também ligar no Disque 100, você pode também entrar no Gov e denunciar o próprio aplicativo, e você tem como colocar print lá, o que é muito bom, porque também é a Polícia Federal que cuida disso quando tem a ver com a ECA Digital. Então sempre denuncie no aplicativo, mesmo que ele fale, não viola as regras, não farei nada a respeito. Que é uma coisa que deixa a gente maluco, né? Sim, informação é proteção. Gente, acho que era isso. Vocês têm mais alguma dúvida sobre isso? Leila, parabéns pelo seu trabalho nas redes, alertando sempre as pessoas. Perceberam como é importante a gente entender que a rede não entrega só o que a gente procura?
E por que Instagram e TikTok são recomendados para maiores de 16 anos? São recomendados para maiores de 16. Sempre fiquem atentos à idade mínima recomendada para os aplicativos. Telegram, gente, eu acho que é 18. Telegram e Twitter, acho que é 18. O Twitter o X, porque ele tem pornografia, ele sempre teve, ele admitiu, ele fala abertamente. Então, ele tem pornografia explícita, né? Mesmo que ele tenha pornografia explícita, ele não pode ter nem apologia, nem crime contra criança e adolescente. E não importa se é uma figurinha, se é uma criança feita por IA, é crime sempre. Produzir imagens assim, armazenar no seu celular, comercializar, isso tudo é ilegal. Não importa se você está criando essas imagens com IA. Se é criança e adolescente que está aparecendo na imagem, é crime. É crime, é crime. Não tenha, não guarde no seu computador, não faça, denuncie sempre que você vê alguém fazendo isso, tá bom? Estou morando em seus conteúdos para aprender mais sobre o ECA digital e se puder deixar mais dicas para onde buscar informações. Eu vou fazer uma live na próxima quinta-feira com 5 advogadas especialistas em direito da criança e do adolescente e digital. 5 advogados, já vou anunciar ela, porque veio tanta dúvida. Eu fiz um vídeo sobre essa questão do alvará para crianças aparecerem aqui. Ai, gente, tô vendo que tá aparecendo meu digeridor ali. O povo deve estar olhando, falando, meu Deus, o que é isso? Isso é um instrumento musical australiano que você assopra como se fosse um berrante ou uma flauta, sabe? Então eu vou fazer a live com elas e a gente se vê. Bom domingo para vocês, bom final de semana. Eu tô bem gripada, deixei de ir a uns compromissos esses dias, mas já eu volto. E eu tenho certeza que juntos, cada um de nós, se cada um de nós for um protetor da infância, a gente consegue garantir esse básico, sabe? Um país que não consegue proteger as crianças, os bebês, ele não vai proteger nada. É conversa fiada. Quando a gente pensa em segurança pública no nosso país, a gente pensa em quê, né? Quando eu falo segurança pública, a gente precisa de segurança pública. Todo mundo pensa em crime organizado, assalto, roubo de carro, que você pode sair e voltar morto. Aí outro dia eu fui ver os números, né? 93 pessoas são assassinadas por dia no nosso país. No país inteiro, por furto, latrocínio, né? Ou só assassinato mesmo, ou um roubo que não deu certo, enfim, que é um número elevado e muito ruim. E de estupro eu tenho 227. A maioria em bebê, criança e adolescente. E a gente fala de segurança pública, a gente só fala da morte, do roubo, do assalto, a gente não fala de criança, adolescente e mulher. Porque parece que é uma coisa menor, uma coisa pequena. Gente, pelo amor de tudo que é mais sagrado, né? Vamos tentar fazer isso juntos? Fora o que fazem com os animais, nossa! Eu tive lá na Câmara, numa audiência pública sobre violência contra os animais online, mas é muito importante saber. Sempre que a gente fala de violência contra animais na internet, 95% das vezes, e eu tenho um livro sobre isso também, eu ia encerrar, mas eu adoro conversar com vocês, vou mostrar o livro aqui também, é um ensaio para a violência contra pessoas. Porque a violência contra animais e a violência contra pessoas está totalmente relacionada. Olha aqui, esse livro é muito bom, Maus Tratos aos Animais e Violência contra as Pessoas. Ele vai provar uma coisa que chama-se teoria do link, ou teoria do elo, foi uma teoria lançada nos Estados Unidos, mas já comprovada, e esse livro mostra essa teoria em São Paulo. Sempre que uma pessoa... Por isso que a cada ano vocês ouvem falar mais de maus tratos aos animais, de punição para isso. Sempre que a polícia é chamada porque tem maus tratos animal, estão batendo num cachorro, espancaram o cachorro, mataram. A polícia já vai mais esperta e já vê se tem idosos, crianças na residência, porque geralmente é um homem e ele pode estar maltratando mais alguém. Então ele geralmente começa no cachorro, no que ele considera mais frágil e que não vai atacá-lo de volta, mas não significa que ele não vai começar a violentar crianças, violentar pessoas mais vulneráveis, inclusive mulheres. Tem estudo que mostra que muitos homens matam os animais de estimação das mulheres para puni-las. Eles chegam a matar os próprios filhos, como a gente tem visto, né? Isso virou lei agora no Brasil, que é a violência vicária, é você matar uma pessoa ou agredir uma pessoa próxima a pessoa que você quer atacar, né? Tipo, você matar os filhos da sua ex-esposa significa atacá-la através dos filhos. Ou matar os animais, ou matar a família, né? É uma coisa que a gente vive aqui no país que chega a ser absurdo de comentar. Mas, enfim, sempre que vocês ouvem falar de maus tratos aos animais, lembrem-se que isso não é só maus tratos aos animais.
Maus tratos aos animais e violência contra pessoas estão intimamente relacionados. E quando a gente tem essa cultura da machosfera, dos red pills, desses grupos de homens, e eu posso fazer uma pesquisa igual eu fiz aqui a pesquisa, eu posso fazer uma sobre símbolos da machosfera, para vocês verem. Vou fazer uma live sobre isso, fazendo a pesquisa aqui com vocês. Quando isso aumenta as duas violências. O discurso, a violência contra mulheres e contra animais começa na palavra. Então, quando começa esse discurso de violência, vocês vão ver que sobe junto a violência contra animais e contra mulheres, porque existe uma lógica de que, errada, equivocada, patifaria, de que mulheres seriam mais emocionais, mais selvagens, como os animais. Mulheres, natureza, emoção, animais estariam de um lado. Homens, razão, cidade, raciocínio lógico estariam do outro lado. O que é uma falácia, não é uma verdade, não existe isso. Nós temos as mesmas habilidades. Aliás, homens podem ser muito mais emocionais, eles que matam mais, eles que quebram mais as coisas dentro de casa, eles não têm controle emocional. Tô generalizando, porque estamos falando de forma generalizada, é claro que muitos têm. Mas então, sempre que só... Por que a gente está vendo uma onda de violência contra os animais subir? Principalmente nas lives do Discord. Porque é um ensaio, porque a violência contra as mulheres está subindo. Não são coisas apartadas, entende? Mas aí é toda uma teoria importante de se estudar, né? Criança, animal, mulher estão no mesmo barco. Um barco esquecido que só afunda. Sociedade odeia a minoria. Infelizmente, ainda mais quando falamos de regiões periféricas e com pessoas pretas. Triste. Com certeza, é isso aí mesmo. Quem são as crianças mais afetadas pela violência sexual online? E as crianças mais afetadas aqui? Crianças pretas, crianças periféricas, crianças neurodivergentes, crianças gays. Porque, gente, não tem criança gay. Quando chega ali nos 12 anos, a gente considera no Brasil, acima de 12 anos é adolescente. Criança ali com 11, com 12, já quer dar beijo na boca, já começa a se interessar em namorar. E às vezes um menino quer namorar um menino, e às vezes uma menina quer namorar uma menina. Então já existe esse lugar. E se eles não têm acolhimento, se eles não têm com quem conversar, eles ficam à mercê de predadores na internet que estão acostumados. Eles percebem que aquele adolescente ou pré-adolescente está tentando descobrir a sua orientação sexual e fazem uma abordagem de amigo, de que eles vão acolher. E o adolescente tá com tanto medo de não ser acolhido pela família, de não ser acolhido pela comunidade, que ele acaba caindo nessas armadilhas. Então ele fica muito vulnerável. A gente tem que ter especial atenção com crianças negras, PCDs, neurodivergentes e da comunidade LGBT. Porque elas estão, sim, mais vulneráveis no online também. A todas as violências, né? Como sempre, infelizmente. Nos faz refletir em coisas que estão banalizadas e são tão sérias. Pois é, a violência está muito banalizada. A extrema violência está banalizada. Eu lembro que eu fui ver imagem de guerra, assim, bem violenta, quando eu tinha uns 15 anos no cursinho. Morava lá em Pato Branco daí. Já tô há 20 aqui em São Paulo, mas morava lá em Pato Branco. E hoje, qualquer criança de 8, de 7, de 6, de 9 que entrar no Instagram vai ver imagem de guerra. Vai ver pessoas mortas, vai ver criança sendo tirada de escombro, vai ver gente abandonada. Isso é uma coisa muito difícil de lidar sem mediação. E não era pra ser uma coisa tão cotidiana, sabe? Como você consegue ter uma vida além de tudo isso? Acho que abala tanto a gente. Imagina quem se dedica para impedir toda essa escuridão. Medicada. Tomo ansiolítico e eu gosto muito de dar aula presencial, de dar palestra, de estar com as pessoas, e isso compensa um pouco. Mas é muito importante que vocês saibam que eu decidi ser pré-candidata a deputada federal. A gente, até ganhar um número, a gente se chama pré-candidato, tá, gente? Depois a gente se chama candidato, mas não é que eu vou desistir ou coisa assim, é que é o nome que a gente dá até chegar lá. Mas eu decidi isso depois de sofrer muita ameaça de morte ano passado. Porque o destino de um ativista como eu no Brasil, ou é parar, como está acontecendo com vários ativistas importantes, várias mulheres, ou é morrer. Nós somos o segundo país que mais mata ativistas no mundo, principalmente os ativistas de causas ambientais. Quando eu comecei a ser ameaçada, ameaçaram minha família, crianças da minha família, eu não sou milionária, né? O Felca, por exemplo, ele já tem uma estrutura financeira muito maior que a minha. Então ele tem carro blindado, ele tem segurança, eu não tenho. Eu fui atrás de descobrir onde eu poderia me segurar, quem poderia me defender. E agora quem poderá me ajudar? Não existe.
Como deputada, eu posso ter segurança, eu posso ter advogados para ajudar melhor vocês, porque eu recebo 200 mensagens por dia de família pedindo ajuda. Porque a criança foi aliciada na internet, porque ela está sofrendo cyberbullying ou bullying na escola, porque precisam de um advogado. Eu não consigo nem ler todas as mensagens. Porque eu não ganho dinheiro na internet. Gente, em 12 anos eu fiz uma publi do Boticário que vocês viram recentemente. Porque nenhuma empresa quer se associar com alguém que fala de violência. Principalmente violência contra criança e adolescente. Então a minha decisão, eu levei 6 meses pensando, depois de receber os convites, se eu aceitava ou não esse convite. Foi mais de um partido que me chamou. E eu falei, gente, faz todo sentido. Eu faço política aqui todo dia, mas ela não é institucional. E eu vou falar pra vocês, o que protege criança não é vídeo na internet. O meu alcance, mesmo eu tendo aí 600 mil seguidores, é nada. Perto disso aqui que vocês viram, meu alcance é o quê? Você entra aqui numa rede, eu sei quantos perfis aqui, uns 200? E hoje de manhã eu fiquei assim, em 1 hora, pelo menos uns 500 perfis de violência contra a criança. Quem sou eu sozinha perto de tudo isso? Claro que eu tenho vocês, e isso é fundamental. Vocês compartilham os conteúdos, vocês ajudam a informar as pessoas. Mas eu preciso de mais estrutura, até para eu conseguir seguir. Porque senão não tem como. Né? Tanto que ano passado, quando eu sofri as ameaças, eu parei. Eu não postei nada durante umas 2 semanas. Aí saiu o vídeo do Felca. E todo mundo me mandava o vídeo e eu quieta. Todo mundo, Sheili, porque é o assunto que eu falo há anos, né? E eu bem quieta, porque eu falo, cara, eu não vou pôr minha família em risco, eu não tenho essa condição. Então falo pra vocês, ir por um caminho mais institucional e político, sempre defendi que as mulheres estejam na política defendendo suas pautas, é uma condição para que eu continue esse trabalho de uma forma digna, né? Ai, até me emocionei agora porque eu lembrei da Andressa Query, que é uma ativista de direitos humanos. Há muitos anos ela é ativista. Recentemente ela começou a vender produtos no TikTok Shop e muitas pessoas criticaram ela tá vendendo maquiagem, essas coisas. E aí recentemente ela fez 2 vídeos muito tristes, assim, aos prantos, explicando que ela tem uma doença muito grave, ela tem uma endometriose? Ai, gente, a endometriose que a gente tem... As mulheres, é endometriose, né? Mas a endometriose, ela não é só ali na região uterina, ela pode pegar o pulmão, ela é um tipo de doença muito difícil. E que ela estava fazendo TikTok Shop para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir ajudar a própria doença dela. Nós, quando a gente denuncia perfis, a gente pode sofrer julgamentos, né? A gente pode ser condenada. Ela foi condenada porque ela denunciou um pai que fazia vídeos absurdos com a filha. Um monte de gente denunciou, mas ele foi atrás dela e ele ganhou a ação e ela precisa de dinheiro para pagar. Então, assim, ser ativista aqui no nosso país é uma sentença de pobreza ou de morte. Então, eu trabalho muito, porque eu sou professora de comunicação e oratória, eu dou aula em grandes empresas, eu ganho bem nesses trabalhos, para bancar o meu ativismo aqui. Não é uma situação que acontece para todo mundo. Me faz trabalhar praticamente 24 horas por dia. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu não tenho parceria romântica, faz muito tempo que eu não namoro alguém, porque eu não tenho filhos, não tenho pais aqui na cidade, não tenho meus pais aqui, então eu não preciso cuidar de uma família. Acaba sendo um privilégio, mas ao mesmo tempo uma solidão, porque eu fico aqui e só trabalho. Porque pra mim essa causa é muito importante, porque eu morro de vergonha desses dados, porque eu acho impossível que a gente estupre 6 crianças por hora e vá dormir com a cabeça no travesseiro falando Brasil, meu Brasil, não consigo. Não, é na base do ódio. Então, inclusive, vou postar ali nos stories os vídeos da Andressa Query. Se vocês puderem apoiar, façam isso, porque ela fez um trabalho assim. Ela faz coisas que eu não faço, vocês podem ver. Eu não denuncio o perfil. A pessoa escreve pra mim, Sheili, denuncia esse caso. Eu falo, só se algum veículo grande já tiver denunciado, porque daí eu compartilho o que eles falaram. Não é porque eu não acredito no caso ou porque eu não quero ajudar, gente. É porque eu não tenho condições jurídicas e financeiras para bancar os processos que vêm em cima da gente. Agora, se eu compartilhar uma notícia de um veículo, é o veículo que falou e eu estou compartilhando, percebem? Então, quando um de vocês me manda um caso e diz assim, Sheili, divulga esse... Nossa, acontece praticamente assim, dia não. Sheili, divulga esse caso da criança que foi raptada, da criança... Eu acompanho, gente. Se eu não divulgo, não é porque eu não quero. Geralmente eu recomendo, vá num jornal da sua cidade. Por quê? Porque os jornais sabem apurar. Eles têm um setor jurídico, eles têm condições financeiras, eles têm estrutura, eles têm, às vezes, uma articulação política que um ser humano, indivíduo como eu, não tem. Né? Ou falem com quem já tem cargo. Eu acho lindo quando vocês me marcam junto com Samia Bonfim, que eu admiro, com Erika Hilton, que faz um trabalho... Sempre que acontece uma coisa, ela vai lá e entra com um processo jurídico, ela não fica só fazendo vídeo na internet. E aí vocês me marcam junto com ela, só que eu sou a única que não tenho cargo. Eu adoraria poder fazer algo.
Mas eu não posso. Mas eu quero poder. Por isso que eu sou pré-candidata. Então saibam disso. Não foi uma decisão bobinha ou impensada. Ela foi muito pensada. Muito pensada. Porque eu sei como é que é a política e que ela não é fácil. E não quer dizer que eu vou chegar lá e conseguir as coisas que eu quero. Mas tem muita coisa básica que eu posso conseguir pra nós. Porque eu sei que as pessoas vão concordar. Porque não importa se a pessoa é de direita ou esquerda. Tem coisas que ela sabe que são importantes. Só que isso tem que ser explicado no detalhe, didaticamente, para ela entender o problema. Quando uma pessoa entende o problema, ela apoia a regulação das redes. Quantas pessoas de direita que me seguem aqui que já disseram, Sheili, eu entendo a necessidade da regulação das redes, mesmo sendo de direita e a maioria das pessoas de direita não apoiar muito. O que nem é uma verdade mais, né? Nem é uma verdade mais. Muitas pessoas já entenderam e já apoiam a regulação. Por quê? De tanto a gente batalhar. E isso eu agradeço a vocês. Se não fossem vocês compartilhando os conteúdos, comentando, ajudando, as pessoas não saberiam qual é o problema. Porque as redes vão enganá-las. O Instagram nunca vai dizer que aqui tem crime. O TikTok jamais vai explicar para um pai o que eu expliquei aqui para vocês hoje. Então, o pai e a mãe vão achar que é um lugar tranquilo. E eu nem tô falando das outras coisas. No TikTok tem extrema violência que é entregue para meninos. Misoginia, né? Ódio às mulheres em forma de meme. Coisas que são degradantes para a mulher. Você adulto não recebe, mas um adolescente recebe e a gente já tem pesquisa. Tipo, tem jornalistas que entraram disfarçados de meninos e ficaram só curtindo o que aparecia. Em 12 dias eles estavam vendo assassinato. Eu nunca tinha visto... Ai, gente, não paro de falar, eu vou parar. Eu nunca tinha visto assassinato aqui nas redes. Mas eu sempre ouvi falar que tinha, que essas coisas de crime organizado e tal, que tinha assassinato a sangue frio, assim, essas coisas de tribunal do crime. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto. Ouvi falar que isso circulava no WhatsApp. Vocês já ouviram falar disso? Já tinha ouvido falar. Outro dia, uma moça, uma influenciadora, compartilhou isso aqui no Instagram, gente. Ela reagiu ao vídeo de um homem. O homem dizia assim, gente, eu vou morrer porque eu fiz isso, não sei o quê. E de repente as balas atingindo o cara. E ela só deu um blur assim, meu Deus, onde a gente chegou pra pessoa publicar isso aqui? Mandei direto pra polícia, mas onde na cabeça dessa pessoa ela achou que seria razoável colocar um assassinato a sangue frio, sem julgamento, sem nada? E nem que tipo... Não dá nem pra explicar onde essa pessoa achou que isso era razoável. Se eu vi, eu tenho certeza que um monte de adolescente viu, que um monte de criança viu. Isso é inadmissível, isso é impensável, isso é ilegal, isso é imoral, isso é antiético. Sabe? E pra que essa pessoa fez isso? Pra ganhar like, pra ganhar engajamento. Se apareceu pra mim, que nunca segui essa pessoa, não sei nem quem é, talvez até ela tenha impulsionado, colocado dinheiro pra mostrar pra gente. É de uma falta de tudo, sabe? Valores morais, zero, né? Tudo é pelo dinheiro. Por isso que a gente tem que fazer lei para os pais não explorarem os filhos aqui. Porque eles viraram dinheiro. Enfim, gente. São essas as minhas pautas. Proteger criança e adolescente em qualquer ambiente. Fazer com que a gente pare de passar essa vergonha da violência sexual. Porque nós estamos entre os 5 países que mais violentam criança no mundo. Engravidar 2 crianças à força, por hora, saber que bebês são estuprados. É um negócio assim que não dá. E eu acho que dá pra mudar isso mesmo, assim. Eu tenho certeza, na verdade. Eu tenho uma certeza dentro de mim que é possível fazer isso. Mas eu preciso de todo mundo. Se a gente se junta, a gente faz o carnaval. A gente faz o São João. Quando a gente se junta, a gente é capaz de fazer coisas inacreditáveis, espetaculares, de aplaudir de pé. A gente consegue fazer um país inacreditável e espetacular de se aplaudir de pé. A gente consegue criar as nossas crianças e adolescentes de um jeito inacreditável e espetacular que todos os outros países vão aplaudir de pé. Nós vamos ser exemplo. A gente é capaz. Mas as pessoas precisam entender o problema e a gente tem que se unir e ter força civil, da sociedade civil, minha, sua e política. Tudo juntinho, assim. Né? Porque na Constituição a criança é prioridade, mas ela tem que ser no dia a dia. É verdade o quê? Desculpa, não vi o que você perguntou. A senhora ficou sabendo dos anúncios da Amazon? Sim, já falamos disso aqui na live mais cedo.
Comecei a seguir pela bola de futebol. É bem sobre isso essa live mesmo. Bom, vou fazer um pedido para vocês que ainda estão aqui na live. Eu vou publicar ela agora no perfil. Eu peço que vocês entrem e façam algum comentário para que ela seja entregue para mais pessoas. Né? Quanto mais vocês comentam o vídeo, curtem, compartilham, salvam, enviam, mais ele é visto por todo mundo. Igual aquela desgrama do vídeo do cara sendo morto ali, né? Todo mundo vê aquilo, todo mundo fica compartilhando, olha o absurdo, olha o absurdo. Isso não ajuda em nada, pelo contrário, fica espalhando violência. Então, por favor, entrem aqui na live, comentem alguma coisa, eu assisti ou qualquer coisa, para que isso possa chegar para mais pessoas e elas fiquem mais atentas aos emojis, aos contextos das coisas, entendam que não é só o que ela vê que acontece numa rede social, acontece muito mais coisa para além do que ela está vendo diretamente. Esse é o principal conhecimento que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Não é porque você nunca viu que não existe e que não está ali na sua cara, do seu ladinho, a um clique de distância. Bom domingo para vocês e tamo junto!